Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Muito bem, vou para São Gabriel do Oeste, a terra do Javali, está se preparando aí para a Série B do Campeonato Estadual e está com o técnico novo, Rodrigo Azevedo. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Cristiano Cícero, antes de dar um bom dia pro Rodrigo. Acabou lá na Leda, vitória do Bataguaçu, 2-1 para cima do DAC Pro Gol. Jogo de ida do Sub-15. O Cristiano ia participar com a gente, mas devido a um compromisso lá, ele não vai poder estar ao vivo com a gente. Valeu, Cristiano. Te espero aqui na semana que vem. Rodrigo, bom dia, prazer falar com você mais uma vez. Tudo bem por aí? Tá frio em São Gabriel? Bom dia, tudo bem, Thiago? Tranquilo? Rapaz, hoje de manhã tava complicado aqui, um ventinho gelado, mas graças a Deus, tudo certo e a gente até fica bom, fica melhor de treinar ainda. Ah, você tá acostumado com o frio, né, Rodrigo? Na audiência rotativa do rádio, para quem nunca ouviu o nosso bate-papo, você é da onde, Rodrigo? Eu sou do Rio Grande do Sul, natural de Palmeiras das Missões, mas moro no Mato Grosso do Sul desde 2006. Exatamente. No Chapadão do Sul. O Odair Martimeno, essa semana, quando a gente anunciou o seu acerto com o São Gabriel, o Odair... Eu acredito que o Leopoldo paga alguma coisa pro Odair, cara, porque todo dia no Bate-Bola 106, rapaz, mas ele paga pau pro Leopoldo e ele diz que você é o segundo melhor goleiro do estado e que ele não gosta de você porque você fez gol e o Leopoldo não fez, hein, Rodrigo? Rapaz, que lá foi um milagre, hein, cara? Que lá foi um milagre, mas acontece, né? Às vezes eu ia pra área nos rachão, coletivo, às vezes eu brincava um pouco na linha e aí você acaba pegando o tempo de bola, aprendendo a cabecear. Então, graças a Deus aquilo ficou marcado, né? Acredito que eu seja, até hoje eu acho que eu sou o único no estado que fez o gol de cabeça, né? Sim, exatamente. O Lopes, que é o famoso Lopes Bahia, tá até no Taverópolis, na direção do Taverópolis ao lado do Alessio Manuel, ele fez, mas com bola parada, né? De pênalti, com bola aérea, né? Pra quem não sabe, tava 1-0 pro MS Saad, se eu não tô enganado, né? E o Zé Coelho, que infelizmente nos deixou, tava bastante pressionado. O Rodrigo empatou os 48 do segundo tempo. E aí a SERC rumou pra classificação naquela oportunidade, né, Rodrigo? Então, aquele jogo foi um jogo atípico porque nós não conseguíamos fazer gol. Nós vimos de 3 empates, se eu não me engano. E aí, a gente, perdendo aquele jogo, a gente iria cair pra a chave tá com o Antônio. Tipo assim, ficava na zona de rebaixamento. E o Coelho numa pressão lascada, coitado do Coelho. O pessoal já dando como demitido. E ali foi o arranque foi 8 ou 9 partidas depois invictos, nossa equipe. Nós empatamos e depois empatamos o jogo, depois ganhamos do Sene 1-0 lá no olho do furacão e ali foi a gente decolou, como diz o outro. Rodrigo, eu queria que você falasse dessa chegada aí no São Gabriel. A gente sabe que o São Gabriel agora, ele tá com a gestão profissional. Fala, seu Perninha! Olha, seu Perninha! Olha quem tá aí. Ô, Thiago, antes de falar, olha essa dupla aqui. 2 amigos que o futebol me deu, graças a Deus, Rodrigo e Robson Matos. Com certeza. Você tá bom? Um abraço pra sua audiência aí, pro pessoal da mesa, tá? Sempre ouvindo vocês e crescendo muito com o comentário de vocês. Esse manja muito, hein? E o duro é o seguinte, eu falei antes que não ia dar certo, e agora eu vou cravar que vai dar certo, viu, Rodrigo? Você com esse cara aí vai vingar. Ô, Thiago, vou falar uma coisa pra você. Eu já trabalhei com muita gente que entende de futebol no Brasil. Muita gente. Mas igual essa peça aqui, igual esse cara aqui, o que ele entende, eu posso estar enganado, mas aqui aqui não. É poucos no Brasil. E isso eu me sinto privilegiado de estar do lado e aprendendo com essa peça aqui, com esse ídolo do futebol sul-mato-grossense, um cara profissional, um cara do bem. A nossa comissão está sendo feita, professor Marcão, treinador de goleiro, cara, excepcional.
os atletas, cara, uma juventude fantástica. Então nós temos trabalhando para que a gente consiga, no final da competição, comemorarmos o acesso e, por que não, de repente, ir em busca desse título. Ô Rodrigo, aproveitar que o Robson está aí, porque ele participou da campanha do Sub-20. Robson, a bola não entrou, literalmente, né? Vários e vários jogos a bola não entrou. São Gabriel poderia ter tido, de fato, resultados melhores, mas é muito ruim ser eliminado com muita antecedência diante do externo, né? A melhor estrutura, o maior investimento do Sub-20. Como é que você vê esses processos do Sub-20 para o profissional agora na Série B? Bom dia, prazer tê-lo aqui mais uma vez. Então, Thiago, primeiramente, obrigado. O Rodrigo tem um bom coração, um grande coração igual o seu aí. Eu só tenho a agradecer pelo reconhecimento, né? A gente está em processo de crescimento ainda, mesmo com a idade avançada, né? E com relação ao Sub-20, são coisas do futebol, cara, que a gente fez o melhor dos treinamentos que poderia ser feito. E, como você bem disse, a bola não entrou. Em todos os jogos nós fizemos uma análise, jogamos bem alguns jogos, muito bem, mas a bola não entrou, são coisas do futebol. E a estrutura, as condições, todos os clubes, profissional, Sub-20, precisam dar. Agora, a questão dos resultados não virem, pode acontecer como aconteceu conosco, a bola não está entrando. Mas aí a gente, que é a comissão técnica, a gente é responsável, a gente pega a carga nos ombros, porque são garotos que estavam em formação. E eu acho que foi uma grande experiência, tanto para mim como para o professor Ney César. E você vai crescendo no futebol. Cada trabalho é um trabalho novo, onde você vai tentando tirar a melhor essência e sempre buscando o resultado positivo. Mas infelizmente no Sub-20 não deu. Agora chegou o Rodrigo, é uma nova etapa, é um novo trabalho, uma nova visão. E eu espero que nesse grupo que nós estamos formando a gente consiga, juntamente com alguns Sub-20 que estão inseridos nesse processo do futebol, do profissional, a bola possa entrar e a gente possa conseguir os nossos resultados. Ô Robson, você tinha dito que o seu convite partiu do Ney César, ele acabou saindo, você continua. Como é que foi esse acerto com a diretoria? E como é trabalhar agora com um técnico que de fato conhece bem os meandros da base, igual você conhece? O Leonei, nós somos amigos, eu e o Ney continuamos amigos, né? O Ney tinha um compromisso com a agência, né? Com a agência lá, a M3. E quando nós terminamos o trabalho aqui, a diretoria do São Gabriel resolveu optar em trocar o comando, né? E foi me feito um convite de ser o assistente do novo treinador. E aí quando me anunciaram o Rodrigo, eu não pensei duas vezes, porque é um grande nome, a gente já acompanha, a gente vê o tanto que ele se recicla, ele estuda futebol, assim como o Ney também estuda futebol, e o Rodrigo é um cara que está buscando um conhecimento e fez grandes trabalhos na base e também no profissional. Então veio o convite do presidente, né, para a gente seguir na comissão, e aí isso eu conversei com o Ney, a gente se acertou, o Ney continua a caminhada dele junto com a agência, né, e eu, como tive o contrato expirado da agência e recebi o convite do São Gabriel, eu optei em ficar aqui no São Gabriel, trabalhando como assistente com o Rodrigo. Então, acredito que foi uma decisão que eu tomei pessoal, mas assim, que não destruiu o meu relacionamento com o pessoal da agência, ou muito menos com o Ney, porque a gente tratou de forma profissional, né? Muito respeito, muita ética, e foi um privilégio trabalhar com eles também. Aprendi muito com o pessoal da agência, na questão de profissionalismo, na questão dos toques que eles me davam, o que a gente precisava melhorar, porque a verdade é essa, nós seres humanos vamos melhorar sempre, até nós partimos dessa vida, nós sempre teremos que melhorar, nos construir para melhor. Então agora é uma nova fase da carreira, uma nova fase do trabalho, com uma pessoa que é importante para o nosso estado, que mesmo sendo de um outro estado, sendo gaúcho, trouxe para a gente muito aprendizado, escreveu a sua história como jogador, treinador, e para mim está sendo um privilégio, tenho aprendido muito pela postura, pela visão, da forma didática, é um cara que busca a ciência, então acho que tem tudo para dar certo, irmão. Rodrigo, você estava aguardando essa oportunidade, né, e a gente dizia que você merece, pelo trabalho que você veio construindo, ter essa oportunidade. Como é que foi feito contato? Você
é funcionário do São Gabriel, é funcionário da agência, as coisas estão juntas, separadas? Explica pra gente um pouco. Não, eu recebi o convite, né, do presidente, e eu tô lá na SERC, eu tenho contrato com a SERC, a gente acabou sendo emprestado para cá, para seguir, para o trabalho seguir. Lá com a base, o trabalho segue, até porque quando me contrataram, o ano passado eu saí da SERC e retornei esse ano. Eu fui contratado já pensando na Série B, entendeu? Já fui contratado na Série B. Aí deu um problema, o pessoal preferiu investir na manutenção do estádio, que estava com alguns problemas, estão reformando todo o estádio, inclusive em volta já está todo reformado, novo, e agora vão fazer outras reformas que são necessárias. E aí quando veio o convite por parte da diretoria, eu não pensei duas vezes, até porque eu sempre acompanho, eu sempre estou aí lutando, eu acredito no trabalho, eu sou um cara que trabalha o dia inteiro, penso em fazer para os atletas aquilo que eu gostaria que tivessem feito para mim, para deixar eles tranquilos, para fazer o melhor, para facilitar. E aí casamos junto com a ideia do professor Robson, e a gente está começando um trabalho, e eu creio que esse trabalho pode dar muito fruto para frente. Nós estamos conversando com o Rodrigo Azevedo, também com o auxiliar Robson Matos, do São Gabriel. Rodrigo, no Sub-20 foi muito barulho, muito trovão e pouca chuva, principalmente extracampo, né? Legal a apresentação, valorizando os atletas, a comissão, mas a gente sabe que se as coisas não acontecem em campo, de nada adianta esse barulho fora de campo. Eu lembro que o comercial uma vez foi apresentar o elenco aqui, trouxe até uma ex-Big Brother para apresentação do elenco, e o time não foi a lugar nenhum. Como é que você chega nesse cenário, depois de um trabalho que não foi bom no Sub-20, e com o São Gabriel tendo que jogar, a princípio, fora da cidade, porque a gente sabe a situação do estádio aí. Ou seja, é um outro cenário. Não tem o campo que vocês treinam, não vai ter o torcedor local e também não vai ter tanta expectativa como se teve no Sub-20. Então, Thiago, a questão do Sub-20, cara, como eu falei pro professor, eu acompanhei pouco, agora eu tô vendo alguns jogos do São Gabriel. Eu não posso me preocupar com o que passou. Eu tenho que me preocupar com a história que eu vim para escrever daqui para frente. Entendeu? Então, a minha preocupação é trabalho, dar o melhor para essa juventude, tentar extrair o melhor que eles possam dar para a gente. E aí os jogos vão dizer por si só o que eles vão apresentar, se eles vão entender, se eles vão comprar a ideia, se vai dar certo ou se não vai. Eu acredito muito, que nem eu falei para você antes no trabalho, eu não posso falar de um trabalho que foi feito, que eu não estava aqui, que eu não acompanhei. Eu estou vendo meninos com muita qualidade que estavam no Sub-20. Então, vamos escrever a nossa história daqui para frente. Quanto a jogar fora em casa, claro que gostaríamos muito de jogar aqui, gostaríamos muito, até por causa da torcida, entendeu? Para termos ele do nosso lado, mas ainda acho que pode acontecer isso, então vamos aguardar. Se tiver que jogar fora, jogamos. Eu em 2018, quando eu assumi a SERC, também na Série B, nós não jogamos em casa. Em 2023, quando eu estava no profissional na Série A, nós não jogamos em casa, nós jogávamos todos na Costa Rica. Mandamos até um jogo aí no Jacques da Luz que foi contra o Costa Rica. Então, nós temos que estar preparados para tudo. O futebol, principalmente o futebol, assim, de um nível que nem nós estamos, a gente tem que estar preparado para enfrentar todas as dificuldades. Nós estamos conversando com o técnico do São Gabriel, Rodrigo Azevedo. Rodrigo, como é que é o plano de trabalho em relação a elenco? Você, obviamente, tem jogadores que já estavam aí, você está avaliando, você indicou nomes para a composição do elenco ou você vai trabalhar com o material que vão te entregar? A gente vai dar oportunidade para os meninos que estavam aqui, para todos. Claro que eu conheço o campeonato sul-mato-grossense,
Eu trouxe alguns nomes para a diretoria, algumas peças já estão aqui. Eu não caí de paraquedas, que nem diz o outro. Então, o que acontece? Vamos trabalhar, tem alguns atletas que vieram para a gente estar dando uma avaliada, mas de um nível técnico muito bom, isso eu já posso te dizer. Eu gosto de uma mescla de jovens e um pouco mais experiente, porque a gente sabe da dificuldade que é jogar. Eu vou repetir para você o que eu falo para todos. Todos os campeonatos Série B é mais difícil de jogar do que a Série A. Se tu jogar a Série A do brasileiro, ela é melhor do que jogar a Série B. E assim por diante. Jogar a Série A do estadual sul-mato-grossense é mais fácil do que jogar a Série B. Então você tem que se adaptar, vamos ver o que a gente precisa. E se tiver que ser pontual, a gente vai buscar pontual, até porque você sabe que a gente conhece muito atleta no Brasil aí, tem muitos amigos e eu tenho certeza que nós vamos fazer um time competitivo, um time que vai buscar vencer, que vai mostrar um nível técnico bom. Esse é nosso objetivo. Rodrigo, nesses primeiros dias, o que dá para dizer no tocante à ideia de jogo? A tua ideia sempre é muito clara, que você se adapta ao ambiente. O Robson já tem uma ideia também de adaptação, mas sempre querendo a bola, posse de bola, proposição de jogo. Muitas vezes o elenco não permite essa característica, né, de ideia do treinador. O que você pensa do elenco que você tem em mãos? Dá para implementar essa ideia que você quer a bola, trabalhar com a bola, ou de repente vai ter que pontualizar em trocar a bola com o adversário? Como que você está pensando na formatação do time? Thiago, então, a gente trabalhou uma semana só, entendeu? A gente está fazendo um sistema de adaptação. A gente está trabalhando um sistema de adaptação. Hoje, é difícil de eu te dar um parâmetro, de eu te dar um parecer, esse time faz isso. Até porque hoje nós fizemos o primeiro coletivo abrindo o campo um pouco, sabe? Não tem como você dar esse parecer. Mas o que eu te adianto são moleques, são atletas que sabem jogar futebol. Dentro disso, a gente está planejando extrair o melhor deles para que a gente possa ter êxito lá na frente. Rodrigo, os adversários, na tua opinião, eles são, entre aspas, protagonistas e o São Gabriel não é? Ou você não vê essa discrepância? Digo porque Comercial é a marca maior da Série B. Nós temos o Taverópolis, que está retornando, né? Tem uma história construída. Tem um clube que contrata um jogador de 36 anos que foi artilheiro de Campeonato Brasileiro, artilheiro de segunda divisão. Nós temos o Bataguaçu com muito barulho lá, não sei se vai virar. Tem o Maracaju, que deve ser com pratas da casa. O São Gabriel, entre aspas, ele não tem obrigação? Ele sempre vai ser visto como azarão nos jogos? Ou você não pensa dessa forma? Thiago, eu tenho duas teorias para isso. Tudo é resolvido dentro do campo. Primeira, tudo é resolvido lá dentro. Eu joguei 22 anos profissional. Eu já peguei equipes que... Um abraço, desculpa, tô descendo, tá? Obrigado. Abraço, professor, vai com Deus. Entendeu? Eu já fiz muito... Eu já joguei em equipes que era favorita e não consegui atingir o objetivo. Já joguei em equipes que não eram favorita e atingi o objetivo. Então, eu vejo que nós é o patinho feio da competição. Entendeu? Tipo assim, São Gabriel é o segundo ano que participa, é um time, entendeu? É um time que mais jovem, eu acho, pelo que eu tô vendo, dos barulhos, como você falou. Tô acompanhando o seu trabalho, acompanhando a mídia. Então a gente tem que ter paciência. Paciência. Lá dentro do campo, conforme for começar a competição, conforme for fluindo, a gente pode ter um parecer melhor. Mas eu vejo nós
uma qualidade, não vai fugir os times, eu acredito que os times não vai fugir muito as qualidades um do outro, entendeu? Não vai fugir muito. Claro que não dá para comparar, um exemplo, Comercial, Taveirópolis, que tem um nome, Maracaju, que são já times que eles têm, deve ter uma pressão muito grande para chegar, principalmente o Comercial. Eu não sei se eu estou certo, se eu estou errado, entendeu? Deve ter uma pressão muito grande, até pela torcida que tem, pelo que representa ele para o futebol sul-mato-grossense. Essa questão da pressão muitas das vezes faz até mal, né? Mas não tem jeito. O Comercial ele é refém da história que construiu, né? E é inadmissível um segundo ano como já está sendo, né? Não subir num segundo ano de Série B é complicado. Essa pressão, às vezes, é benéfica, o Rodrigo, quando você pega um time que está com a obrigatoriedade, entre aspas, de subir? Quando eu jogava, para mim, que tentava, que dentro do campo ajudava a resolver o problema, eu, Rodrigo, eu encarava isso como um incentivo. Entendeu? Eu encarava isso como um incentivo. Eu tenho uma missão a mais, eu tenho que melhorar dia a dia para mim dar o melhor pro meu clube, porque ele tem a obrigação de estar na Série A. Entendeu? Então, isso quando eu jogava. Eu não sei como é o trabalho lá, eu não sei como que é. Eu só sei que, automaticamente, pelo nome, ele seria o representante, ele é o favorito, vamos falar assim. Mas como eu falei para vocês, a gente respeita tudo aquilo que tem que ser respeitado. Mas lá dentro do campo, é 11 contra 11, é lá que se resolve as coisas. Conversar com os atletas que são, na sua maioria, jovens, sobre esse tipo de adversário, Rodrigo, ele entende ser fundamental. Porque ainda que o nosso futebol esteja em baixa, o cara olha do outro lado, pô, é o Comercial, é o Operário, é a Serc, que é campeã do interior, é o Biratã, é o Corumbaense. Vai ter que ter essa conversa diferente quando pegar esse tipo de adversário? Claro que você... A minha forma de trabalhar, para você entender, Thiago, a minha forma de trabalhar é o seguinte: tudo eu faço durante a semana. Pode ter que mudar alguma coisa? Pode. Principalmente que a gente trabalha com seres humanos. Então, eu procuro deixar meu grupo tranquilo, o mais tranquilo possível, para que eles possam, dentro de campo, demonstrar aquilo que eles sabem. A responsabilidade, eu falo para eles que é toda minha. Se eles fizerem o que eu mando ali dentro, eu vou tentar facilitar para eles, para que eles possam atingir o objetivo, que é conseguir as vitórias. A gente vai ter que conversar com os atletas. Mentalmente, é aquela história, Thiago. Hoje em dia, tudo que a gente faz na vida, mentalmente você tem que estar bem, cara. Senão, não dá certo. Exatamente, né? É a primeira coisa. Isso aí qualquer não profissão, é só o né? futebol, se você não né? tiver... Exatamente. Qualquer profissão, se você não tiver bem, qualquer coisa que você vá fazer, você não realiza da melhor maneira possível. E a gente sabe que o esporte, né, de alto rendimento como é o futebol, exige muito, não só do mental, mas principalmente do mental. E vou dar um exemplo claro, né? Quarta-feira nós tivemos um Corinthians e Palmeiras, em que o Corinthians engoliu o Palmeiras mentalmente. O Palmeiras estava brigando entre eles e o Corinthians lá ganhou. Primeiro, no futebol, é óbvio, mas a cabeça no lugar faz muita diferença, né, Rodrigo? Muita diferença. Cara, eu nos anos que eu trabalhei como atleta e nos últimos anos aí que eu tive nas comissões técnicas, fazendo parte, ou sendo responsável, direto, eu sempre passo para eles, falo, gente, tranquiliza, cabeça no lugar, se divirtam, façam o melhor que vocês possam fazer, faz aquilo que a gente treinou, que não tem como dar errado. Então, a missão da gente é treinar, deixar os meninos bem, para que eles possam, na hora do jogo, executar da melhor forma e a gente surpreender nas competições. Foi assim na Serc em 2023. Para você ter uma ideia,
Sabe aonde nós caímos falando aquele 2023? Naquele jogo contra o Operário. Que nós jogamos em Campo Grande e nós estávamos vencendo, veio um pênalti que no mínimo duvidoso, de repente veio outro pênalti que o árbitro estava em cima do lance, não deu, aí o Bandeira deu, aí gerou aquela briga, aí deu aquela confusão, aí o jogador, entendeu? Aí fiquei com 4 jogadores suspensos, aí tomamos 3 em casa, porque nós não tínhamos um plantel muito grande, aí tivemos que ir para Iviema buscar uma reversão no placar, que quase deu, andou ali, eu para mim, aquele dia quem fez a diferença foi o Zé Augusto, eu brinco com ele, porque é um amigo que a gente tem, né, eu procuro ser amigo de todos os atletas, mas é um amigo que a gente tem. Aquele jogo, o Zé foi o melhor em campo. De repente era aquele jogo, quem acompanhou, não sei se depois se tu assistiu na hora, mas quem acompanhou aquele jogo, era jogo para 6-7, tanto que nós criamos, e nós ganhamos de 4-2. Botar na conta de arbitragem, de problema, não, eu não coloco. A responsabilidade foi minha, entendeu? Eu sempre conversava com os atletas, eu sempre pedia para eles ter cabeça no lugar. Eu sei que lá dentro o sangue esquenta, a chapa esquenta. E a coisa do futebol. Muito bem, meu caro Rodrigo, nós ouvimos muito nos 2 últimos anos do campeão, tá? Não é do rebaixado, é do campeão. Bicampeão, maior investimento, cota de Copa do Brasil, e a gente ouviu o ex-técnico Leocir da Lastra e o novo, que passou rapidamente aí na Série D, o Rafael Pereira, falar de estrutura. Falta de campo, questão de demora, departamento médico com problema, jogador entrava, não saía. Então, essa pergunta que parece ser tão básica, cada vez mais vai fazer parte de todos os clubes. Então eu te pergunto, na tua chegada aí em São Gabriel, como está a questão da estrutura, campo de treinamento, questão do departamento médico, alojamento, estrutura alimentar, porque é descabido alguém querer montar time e não ter o básico, que é a estrutura. Como está a estrutura do São Gabriel? Thiago, eu vou ser bem sincero com você. O Antônio, presidente, o trabalho, o que ele está proporcionando para os atletas aqui, poucos lugares a gente vai ver. O nosso campo de trabalho, cara, claro que hoje não dá para te pedir para ter um gramado bom, até por causa da falta de chuva, o campo fica mais seco, o gramado aqui é diferente, entendeu? Mas o São Gabriel tá de parabéns. De parabéns. São casas, mobiliada, alimentação excelente. Não podemos reclamar da alimentação, nós não podemos reclamar de nada. Nós temos que treinar e buscar aquilo que a gente tem de melhor. Eu me surpreendi muito e parabenizo o Antônio e toda a diretoria do São Gabriel. Por quê? Porque não é fácil fazer futebol hoje em dia. Não está fácil, entendeu? Eu não posso falar do que os colegas falaram sobre o Operário, porque eu nunca trabalhei no Operário. Eu conheci esse ano, eu tive a oportunidade de conhecer as estruturas onde ficavam os atletas lá, o pessoal. Então eu não posso falar uma coisa que eu não conheço. Eu estou falando de São Gabriel, eu conheço, eu estou aqui e eu falo para você sem medo. Uma estrutura, assim, claro que se pudesse melhorar até a estrutura do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, seria top. Do Bragantino, que eu tive o prazer, o ano passado eu estava lá no Bragantino, fui olhar, fui conhecer, fui ver o trabalho dos caras, entendeu? Então o que acontece? Se tivesse como fazer aquilo, beleza. Mas dentro do nosso estado, tá fantástico. Rodrigo, cara, eu desejo toda a sorte do mundo, porque eu vejo em você muita capacidade, você é um dos oásis do Mato Grosso do Sul que eu vejo com capacidade de mudar a forma de jogar, a forma de pensar futebol, o que nós precisamos melhorar para começar a competir. Então eu torço muito para que você dê certo na carreira. Quero deixar claro que não sou empresário do Rodrigo, nunca fui empresário do Rodrigo,
Não serei empresário do Rodrigo, mas sou um amigo do Rodrigo que o futebol proporcionou. Eu, no início de carreira, não era ninguém, como continuo não sendo ninguém. E o Rodrigo sempre me tratou com o maior respeito do mundo, consagrado, ídolo da SERC. Sempre me atendeu com todo o respeito do mundo. E quando foi para essa função de treinador também. Então eu torço para quem eu vejo que pode nos ajudar. E eu vejo em você capacidade, em você, no Robson, nessa comissão que está sendo formada aí, de ajudar o futebol. Não é ajudar o São Gabriel, é ajudar o futebol sul-mato-grossense. Um abraço do amigo para você e o microfone aqui está sempre aberto. Thiago, eu faço das suas palavras as minhas, ao que diz respeito do seu profissionalismo, de vocês da imprensa, do profissionalismo. Eu sei que, às vezes, vocês têm que falar coisas que vocês estão vendo e a gente entende, a gente tem que ouvir, saber filtrar tudo. Eu, que precisar de mim, eu estou sempre à disposição. Eu sou um cara que eu procuro tratar todo mundo bem, trato os atletas como meu filho. Eu falei para eles, cara, se vocês não vão me ver nunca xingar um atleta de qualquer forma que você possa fazer. Eu sou um cara que procuro ser aquele paizão, porque eu quero que eles se sintam bem. E vocês da imprensa, cara, parabéns pelo trabalho, Thiago, parabéns pelo trabalho a todos. A gente está aqui buscando o melhor. Falta muita coisa para nós aprendermos, poder ser alguma coisa na vida, assim, dentro do futebol, que possa mudar o futebol. Mas eu acredito que um trabalho legal, pessoas legais, que um ambiente legal, que a amizade nossa permaneça com os atletas após o final, diferente do que aconteça, entendeu? Eu sou um cara desse jeito. Eu até brinquei com os atletas hoje, eu falei assim, precisar de alguma coisa, pode me ligar, não tem horário. Tô sempre à disposição. Tô no hotel ali, tô bem hospedado, tô tranquilo. Mas se vocês precisarem de alguma coisa, pode recorrer, que nós estamos à disposição. Então, eu acredito muito nisso. Entendeu, Thiago? Eu acredito muito nisso. E o professor Robson tem um conhecimento que a gente vem aprendendo também. Muita coisa. Nenhuma cabeça pensa sozinho. Uma cabeça sozinho vai pensar bem, vai. Mas duas não vai pensar melhor ainda. Por quê? Nós dois juntos pensamos isso, pensamos aquilo, trocamos ideia, planejamos os trabalhos. Aí isso vai atingir isso, vai atingir aquilo, entendeu? Para a gente extrair o melhor dos atletas. Um abraço, que Deus abençoe vocês aí, a todos que estão nos acompanhando. Espero que a gente consiga fazer uma belíssima competição, que a gente possa surpreender de uma forma positiva. Se as coisas não der certo, eu quero fazer da melhor forma, para que se as coisas não der certo, deitar no travesseiro e tentar, e falar assim, eu tentei fazer o melhor. Futebol, às vezes, surpreende a gente. Rodrigo, um abraço, meu irmão. Bom trabalho aí, microfone aqui sempre aberto. Um abraço. Tá aí, Rodrigo Azevedo, direto de São Gabriel do Oeste. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.